Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês estão bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam ótimos. Estamos na semana dos Dias dos Namorados e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre namorados e sobre casamento, né? É, é muito gostoso falar de casamento, é muito gostoso falar de namorar. É muito bom, né, gente? E o namoro, ele é nada mais, nada menos que... Eu tô aqui com a minha colinha, tá? O namoro, ele é pra gente se conhecer. Ele é pra gente ver os defeitos, ele é pra gente ver as qualidades, ele é pra gente ver aquilo que vai encaixar na nossa vida, ele é para saber a opinião do outro, para saber se o outro tá atrelado àquilo que eu espero dele, aquilo que eu almejo dele, né? É pra gente se conhecer, é pra gente conversar, é pra dialogar, é pra isso que é o namoro. E às vezes a gente atropela tudo, a gente não tem esse tempo de namorar e aí as pessoas geralmente já casam, e aí é onde vem os problemas. Por quê? Porque não teve o tempo para se conhecer, tá bom? E aí depois que casa, namorar é muito bom, mas depois que casa, vem os problemas. Mas precisamos entender que aqui está a base, que é Cristo, né? Aqui está Cristo. Aqui embaixo existem outras coisas que podemos fazer para melhorar esse relacionamento a dois. Coisas que Deus coloca na nossa vida para que nós venhamos a aperfeiçoar e melhorar o nosso relacionamento, porque afinal de contas são duas pessoas diferentes, dividindo o mesmo teto, dividindo a mesma cama, dividindo o mesmo quarto, dividindo opiniões diferentes. E eu peguei algumas coisas aqui que dá pra gente aplicar no nosso casamento e melhorar o relacionamento a dois, tá bom? E a primeira da minha lista é: não briguem. Não briguem. Ah, Eliana, como é que eu não vou brigar? É muito diferente. Você não conhece meu esposo tem a cabeça dura, você não conhece a minha esposa é muito difícil. Amados, acredite, conviver com pessoas difíceis é mais simples do que você imagina, né? Eu não posso falar para você que vai ser um relacionamento perfeito. Não vai. Mas aqui em casa, depois que Deus restaurou meu relacionamento, Deus restaurou o meu casamento, eu aprendi algumas coisas. Tudo aqui em casa a gente resolve conversando, a gente resolve no diálogo. Por mais nervosa que eu esteja, por mais chateada que eu fique com algumas coisas, eu jamais vou deixar transparecer. Jamais. Eu jamais vou tentar resolver isso na briga. Eu aprendi isso depois, porque antes eu brigava muito, tá, gente? Eu sou uma pessoa normal. Antes eu brigava muito, quebrava o pau dentro de casa, era terrível. Depois que Deus restaurou meu casamento, eu entendi que brigar não vai adiantar. Eu entendi que conversar é melhor. Porque são dois adultos. A gente não tá falando aqui de uma criança e um adulto. São duas pessoas adultas. Por que que os adultos não agem como adultos e optam por agir como criança? Não tem necessidade. Se são dois adultos não resolvem problema brigando nem gritando. Dois adultos deveriam resolver os seus problemas conversando. Conversando. E nessa conversa, gente, é claro que a conversa pode ficar um pouco calorosa, mas você vai manter a sua calma. Respira antes de falar. Não fala qualquer coisa. Não fale coisas que depois você pode se arrepender. Então, tente pelo menos não brigar. Aqui em casa eu não brigo, gente. A gente não briga, a gente é um casal que a gente não briga. Ah, Eliana, difícil de acreditar. Eu sei. Eu não quero aqui passar para vocês que eu tenho um casamento perfeito, não é nada disso. Que eu tenho um marido perfeito, não é nada disso. Eu seria hipócrita se eu dissesse isso aqui no canal. Mas os nossos problemas, a maioria das vezes em que eu fico chateada com alguma coisa que ele fez ou ele fica chateado com alguma coisa que eu fiz, geralmente a gente senta e conversa. Olha, hoje você fez tal coisa, eu não gostei. Hoje você falou tal coisa, eu não gostei. Então a gente tenta resolver em tempo real. A gente tenta, mesmo que a gente não resolva no dia, a gente tenta
esperar o calor do momento passar e conversar no dia seguinte, mas a gente não deixa aquilo pendente. Porque existem pessoas que é assim, eu não vou brigar, não vou falar mais nada, então eu vou ficar sem falar com ele 3 dias. Não faça isso. Não faça isso. Aprenda a conversar e não a brigar. E eu aprendi. Se eu aprendi, você também vai aprender. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Eu acredito. Segunda coisa, seja fã do seu esposo, né? Admire seu esposo. Admire a sua esposa. Já reparou que é mais fácil a gente elogiar os de fora do que os de dentro? Você já reparou? Quando a gente vai na casa de alguém e alguém prepara uma comida, é muito mais fácil pra gente falar, nossa, que comida boa. O que você usou de tempero? Nossa, que gostoso. Tempero bom, um tempero caseiro, um tempero leve. Sinto o sabor da pimenta, mas um sabor levinho. Sinto o sabor do sal, mas o sabor levinho. Nossa, muito gostosa a sua comida. A gente consegue elogiar. Mas dentro de casa a gente não faz isso. Dentro de casa dificilmente a gente vai elogiar alguém por algo que a pessoa fez. E o casal, ele precisa se admirar um ao outro. Ele precisa admirar um outro, olhar e falar, não, a minha esposa, ela faz uma comida como ninguém. Não, a minha esposa, ela consegue orientar alguém. Não, o meu esposo, ele tem o dom de acalmar, de ser a calmaria no meio da tormenta. Ele tem o dom dele apaziguar situações. Nós precisamos reconhecer qualidades no outro. Nós precisamos disso. As qualidades, as admirações e os elogios não servem só para fora, servem para dentro também. E eu falo para vocês assim, eu sou fã do meu esposo, eu sou muito fã do meu esposo, eu sou assim a fã número 1 dele. Porque o meu esposo, ele é uma pessoa muito tranquila. Muito tranquila. Olha, pode estar acontecendo, caindo o mundo lá fora. Ele tá tranquilo. Para ele se irritar com alguma coisa, eu nunca vi meu esposo irritado, nervoso a ponto de, sabe, não quero saber, nunca vi. Então, meu esposo, eu admiro isso nele. Ele é muito calmo, ele é muito tranquilo. Às vezes eu falo para ele, nossa, a sua paz, a sua tranquilidade me inveja, às vezes. Porque eu sei que eu sou uma pessoa mais agitada. Eu sei que eu sou uma pessoa mais ansiosa, sabe? Eu quero resolver as coisas na hora, eu quero fazer tudo. E ele não. Ele vai no tempo dele. E a gente precisa respeitar isso. E eu admiro isso nele, porque às vezes eu queria um pouco dessa calmaria. Às vezes eu queria um pouco dessa tranquilidade e eu não tenho. Eu não tenho, né? Eu não tenho sempre. Eu também sou uma pessoa da paz, eu também sou uma pessoa tranquila, mas ele é infinitamente mais que eu. E eu admiro ele por isso, né? Não só isso, tem muitas coisas que o meu esposo e muitas qualidades do meu esposo que eu falo, nossa, você é assim. E eu tento fazer isso, sempre. E ele também faz por mim. Né? Ele fala, nossa, você tem o dom de falar, porque às vezes eu quero falar de alguma coisa, de tal situação com alguém, ou tal com alguma pessoa, e eu fico procurando as palavras para falar. E você não, você já chega, você já é direto e já consegue falar. Então, assim, a gente se autoelogia, né? Se autoelogia não, me perdoa, gente. A gente elogia um ao outro. Sempre que a gente pode, a gente está lançando um elogio um para o outro. E isso é bom, isso é positivo. Isso significa que há admiração entre nós. E precisa ter, né? Precisa, é necessário. A terceira coisa é, perdoe seu marido. Perdoe a sua esposa. Nenhum de nós somos perfeitos. Seu esposo não é perfeito, sua esposa, ela não é perfeita, ela vai errar algumas vezes. Algumas vezes ela vai falar coisa que não é para falar, algumas vezes ela vai entender coisas que na verdade não foi aquilo que você falou. Algumas vezes vão ter atitudes que vai chatear o outro, que vai entristecer o outro, mas perdoe. Exerça o dom do perdão. Não leve tudo a ferro e a fogo, como diz minha mãe, né? Não leve tudo a ferro e a fogo. Nós não somos perfeitos.
Às vezes há atitudes que o outro teve, não é nem com relação a você, são situações que a pessoa passou de repente no trabalho, de repente no transporte público, e a pessoa não chegou bem em casa, de repente falou alguma coisa que não era para falar, teve um comportamento estranho, diferente. Perdoe. Entenda quando o outro não estiver bem. Seja resiliente, seja tranquilo, seja a pessoa da paz. Entenda o outro, né, num contexto geral. Perdoe. Perdoe. Ah, porque naquele dia você fez assim para mim, naquele dia o outro não estava bem, então aprenda a perdoar e a esquecer também, né? Não traga à tona sempre que houver um desentendimento, jogar na cara, ah, porque naquele dia você fez isso. Esqueça. Perdoe. Deixa aquele negócio lá guardado, quieto lá, não mexe naquilo, para que aquilo não venha causar mais dor, né? Mais tristeza, mais desavença ao falar, mais uma faísca para brigar. Quarta coisa, conversem sempre sobre tudo. Gente, eu sou uma pessoa que eu falo sem parar. Eu falo. Se deixar, eu falo com vocês aqui, sei lá, 1 hora de vídeo eu faço aqui se deixar. É porque eu tenho que me controlar muito para não falar tanto aqui no vídeo, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de orientar, eu gosto muito de pregar. Então eu falo bastante. Eu falo bastante. O meu esposo, ele já fala menos. Eu tô olhando aqui porque eu tô com minha colinha aqui, tá, gente? O meu esposo, ele já é uma pessoa que fala menos. Mas eu não. Eu falo sem parar. E a gente conversa sobre tudo. Tudo. É claro que quando a gente entra no assunto, eu falo 80% e ele 20%. Geralmente é assim, porque ele fala pouco. Mas a gente conversa sobre tudo. Inclusive coisas do trabalho que eu não dividi com ninguém. Eu chego em casa e aí eu falo pra ele, olha, aconteceu isso, isso e isso. E é bom porque ele até me orienta. Ele até me orienta, ele até me aconselha, olha, se eu fosse você, eu fazia isso, isso, isso a partir de hoje. Olha, se eu fosse você, eu seguia por esse caminho, esse a partir de amanhã. Então, ele vai me orientando e me direcionando. No final, nós somos amigos um do outro também. Nós somos amigos um do outro. Porque o meu melhor amigo é ele. E a melhor amiga dele sou eu. Esse negócio de marido ter uma amiga não tá certo, gente. Você precisa ser amiga do seu marido. Que negócio é esse? Ah, não, porque o meu marido tem uma amiga e tal. Não. Ah, porque minha mulher tem uma amiga. Não, gente. O amigo é o esposo e o esposo é tua amiga e acabou. Acabou esse negócio. Não tem esse negócio de você fazer amizade fora. O seu melhor amigo precisa ser o seu companheiro. Precisa ser o seu esposo, a sua esposa. Ah, Eliana, é porque tem coisa que eu não gosto de falar com meu esposo, porque ele não entende. Eu sei, mas vocês precisam conversar sobre tudo. Vocês precisam ter um relacionamento a ponto de um olhar para o outro e saber o que está pensando. Às vezes, gente, eu sei que vocês podem achar que é pretensão da minha parte, mas não é, tá? Às vezes tem situações que eu olho pro meu esposo, ele olha para mim e a gente já sabe. Eu já sei o que ele quer falar, ele já sabe o que eu quero falar. Às vezes a gente está em um determinado lugar, a gente não tem como falar ali, expressar alguma opinião ali, ele olha para mim, eu olho para ele, eu já sei. Eu já sei que ele quer ir embora. Sabe assim, eu já sei que ele quer ir embora, eu já sei que ele não tá gostando. E geralmente quando ele olha para mim, eu olho para ele, porque geralmente quando ele não gosta de um lugar ou eu não gosto, nós dois não gostamos. É batata. Quando ele olha para mim, eu olho para ele, nossos olhos se encontram, a gente já sabe, aquele lugar não é pra gente. A gente dá um jeito de sair, como diz minha mãe, a francesa. A gente dá um jeito de sair discretamente, sem ofender ninguém, sem chatear ninguém. A gente se retira, porque eu já entendi que ele não gostou, ele já entendeu que eu não gostei, acabou. Isso serve também para quando eu tenho algum tipo de atitude ou ele tem, eu não falo nada, eu olho para ele olha para mim, a gente, pronto. Ele já sabe que ele fez alguma coisa errada e que eu não gostei. Eu também já sei que eu também falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa que ele não gostou. Então a gente olha um pro outro, mas a gente não discute isso ali. A gente sai dali e a gente vem para casa e aí a gente conversa. Olha, você teve tal coisa, eu não gostei. Ó, você também fez tal coisa, eu não gostei. Olha, me perdoa, não vou fazer mais. Olha, me desculpa também, me perdoa também. Pronto, acabou. É sobre isso. É sobre isso, né, que a gente precisa entender, aprender para ter um relacionamento mais saudável.
E se amem, gente. Se amem de verdade, né? A gente gostar é diferente, mas quando a gente ama, a gente quer ver o outro feliz. Quando a gente ama, a gente deseja ver o outro sorrir, ver o outro contente. Então, ame você, ame o seu cônjuge, ame e seja amada também. Ame de verdade, a ponto de cuidar, a ponto de elogiar, a ponto de zelar, a ponto de ser fã mesmo, né? A ponto de você querer estar com ele, a ponto de você almejar a companhia dele, a ponto de você admirar ele. Isso tudo com muito respeito, isso tudo com muita reciprocidade, isso tudo com muita tranquilidade, com muita paz, isso tudo de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, que nesses dias dos namorados, você entenda que vocês dois são um só. Não há mais um homem e uma mulher. São os dois unidos em Cristo. Tá bom? Feliz Dia dos Namorados para vocês, que vocês se divirtam, que vocês aproveitem bastante esse dia, que a graça, o amor e o Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, guiando vocês, fazendo com que vocês se amem, se respeitem e que vocês conquistem muitas coisas juntos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.